Opa, tudo bem, galera? Professor Danilo Galdino, professor de Física, mais uma vez com vocês. Queridos alunos, conteúdo da nossa aula de hoje é o conteúdo de refração da luz. Isso mesmo, é o conteúdo chamado de refração da luz. Esse conteúdo vocês encontrarão no livro 2, tá? Esse conteúdo vocês encontrarão no livro 2 de vocês. Meninos e meninas, esse conteúdo é muito frequente nos vestibulares. Então, muita atenção nesse conteúdo, que é muito provável vocês encontrarem questões nos vestibulares que vocês vão fazer, tá bom? Então, simbora, vamos para cima. Queridos, refração da luz. A refração da luz, ela acontece quando a luz passa de um meio para o outro. Isso mesmo. Toda vez que passar de um meio para o outro, acontece o fenômeno da refração da luz. Eu quero que vocês entendam que a refração da luz, ela poderá acontecer com um raio de luz sofrendo desvio ou não, tá? Ela poderá acontecer com um raio de luz sofrendo desvio ou não. Se o raio de luz passar de um meio para o outro, independente, tá? Independente de ele ter sofrido desvio ou não, você vai ter o fenômeno da refração da luz. Ó. Por exemplo, ele passou aqui do meio 1 para o meio 2, não sofreu desvio. Mas como passou de um meio para o outro, o fenômeno é o quê? Refração. Ele passou do meio para o outro, só que agora ele sofreu o quê? Desvio. Que fenômeno é esse? Também é o fenômeno da refração. Então a refração da luz está relacionada à mudança de meio. Se acontecer a mudança de meio, acontece o fenômeno da refração. E quando você tiver o fenômeno da refração, terá mudança na velocidade, terá mudança no comprimento de onda, porém a frequência vai ser o que? Ela vai ser constante. Não esqueçam, queridos, toda vez que falarmos sobre a refração da luz, lembrar, acontece quando a luz passa de um meio para o outro. Sempre que a luz passar de um meio para o outro, acontecerá mudança na velocidade e também mudança no comprimento de onda. A frequência, ela não muda. A frequência é o quê? Constante. Se vai ter a mudança de meio, poderá ter mudança na direção ou não. Se não tiver mudança na direção, é refração. Se tiver mudança na direção, também vai ser refração. Ou seja, a refração não está relacionada à mudança na direção. Ela está relacionada à mudança do meio, ocasionando mudança na velocidade e também mudança no comprimento de onda. Professor, já que a velocidade ela vai passar de um meio para o outro, e você está me dizendo que vai mudar a velocidade, como é que eu vou saber se a velocidade vai aumentar ou se a velocidade vai diminuir? Para que a velocidade aumente ou diminua, existe algo chamado de índice de refração do meio. Cada meio tem um índice de refração específico. Então, queridos, nós temos o índice de refração absoluto do meio. O índice de refração absoluto do meio, ele é dado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo, representada aqui pela letra C, tá? E a velocidade da luz no meio aonde ele vai se propagar. O que você vai ter que entender? Que o índice de refração e a velocidade do meio têm um comportamento inversamente proporcional. Como assim, professor? Quanto maior for o índice de refração, menor vai ser o valor de quê? Vai ser o valor da velocidade da luz naquele meio. Então, quanto maior o índice de refração, menor é o valor de quê? É o valor da velocidade. Nós vamos adotar a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no ar tendo o mesmo valor, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, o índice de refração do ar, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 1. O índice de refração do vácuo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Qualquer outro meio que não seja o ar ou o vácuo terá índice de refração que maior do que 1. Não vamos possuir índice de refração menor do que 1. Não vamos possuir índice de refração menor do que 1. Beleza?
Então, o que eu quero que vocês entendam? O índice de refração, ele determina quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz naquele meio. Quanto maior o índice de refração, menor é o valor de quê? É o valor da velocidade. Quanto maior o índice de refração, menor é o valor da velocidade. O índice de refração do ar e o índice de refração do vácuo é igual a quanto? É igual a 1. Qualquer outro meio material vai possuir índice de refração que maior do que 1. Não esqueçam disso. A maior velocidade que a luz pode possuir é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E vamos adotar essa velocidade no ar e essa velocidade no vácuo, sendo que iguais. Queridos, existem também os metamaterial. O metamaterial é um material óptico artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas, beleza? Menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamento que não são encontrados em materiais o quê? Naturais. O que eu quero que vocês guardem? Eu quero que vocês guardem que toda vez que falar do metamaterial, o índice de refração vai ser, olha bem, o índice de refração ele vai ser negativo. O índice de refração, ele vai ser o quê? Negativo. Sabe o que isso significa? Significa que o raio de luz, ao incidir sobre o metamaterial, a luz curva para o lado que? Contrário, ou seja, curva para o lado errado em relação ao que aconteceria nos materiais o quê? Naturais. Porque nos materiais naturais, ele iria passar para o outro meio e iria curvar para cá, né? Para esse lado aqui, né? Só que como o metamaterial tem um índice de refração negativo, eu vou perceber que esse metamaterial ele vai fazer com que o raio de luz ele curve para o lado que? Contrário. O metamaterial ele vai ter índice de refração que? Negativo. Preste atenção. Ele vai ter índice de refração que? Negativo. Então, toda vez que falar do metamaterial, índice de refração negativo. Beleza? Negativo. E isso vai fazer com que o raio de luz ele curve para o lado contrário ao que aconteceria nos materiais naturais. Meninos, meninas, não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Por exemplo, eu tenho o meio 1, o meio A e tenho o meio B. Eu posso fazer o índice de refração relativo entre eles. O índice de refração relativo nada mais é do que tu pegar o índice de refração de A e dividir por B, ou de B por A, tanto faz. Como é que você calcula o índice de refração? Não é C sobre V? Então o índice de refração de A, deixa eu pegar aqui, ele vai ser dado pela velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade no meio A. Índice de refração de B, velocidade da luz no vácuo sobre velocidade no meio B. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, corta o C e C, fica VB sobre VA. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu quero determinar o índice de refração relativo de A em função de B, é só pegar a razão inversa das velocidades. Pega a velocidade VB sobre a velocidade VA. Se eu quero determinar o índice de refração relativo de B sobre A, eu pego a velocidade no meio A e divido pela velocidade no meio B. Então, o índice de refração relativo nada mais é do que você pegar um índice de refração e dividir pelo outro. Lembrando que a razão entre o índice de refração de A e o índice de refração de B é dado pela razão inversa das suas velocidades. Ou seja, se eu quero pegar índice de refração de A sobre índice de refração de B, é só pegar VB sobre VA. Beleza? Então, meninos e meninas, essa parte ela é importantíssima. Essa parte ela é o quê? Ela é importantíssima, tá bom? Meninos, meninas, quando você falar
da refração, eu quero que vocês lembrem que existem duas leis da refração, tá bom? Existem duas leis da refração. Existe a lei 1, que diz que o raio incidente, o raio refratado e a normal, eles pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei da refração, que é de Snell e Descartes, diz que a razão entre o seno do ângulo incidente e o seno do ângulo refratado é proporcional à razão entre seus índices de refração. Então, o que você vai ter que entender? Primeiro, toda vez que você tiver o fenômeno da refração, você tem que lembrar da primeira lei, tá? Onde raio incidente, raio refratado e anormal, eles são coplanares, pertencem ao mesmo plano. E a lei de Snell e Descartes, que você pode escrever da seguinte forma: índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo incidente é igual índice de refração do meio B vezes seno do ângulo refratado. Ou, se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse NB? Joga lá para o outro lado. Fica NA sobre NB é igual a seno do ângulo refratado sobre seno do ângulo Q incidente, que é igual a velocidade no meio B dividido pela velocidade no meio A. Você pode utilizar essas duas expressões aqui, tá? Vai depender de como vai estar na questão. O que eu quero agora de vocês? Eu quero o seguinte, ó. Eu vou incidir o raio de luz. Eu vou incidir o raio de luz obliquamente. Quando você incide o raio de luz obliquamente, esse raio de luz ele sofrerá desvio. Ele pode aproximar da normal, conforme aqui em A, ou ele poderá o quê? Afastar da normal. Entendam. Quando incidir o raio obliquamente, ele sofrerá desvio. Ao incidir o raio perpendicular à superfície, não sofrerá o que? Desvio. Então, o que você vai ter que entender? Eu vou pegar o raio de luz e vou passar do meio X, tá? Olha bem aqui, ó. Do meio X para o meio A. Eu percebi que quando eu incidi o raio de luz do meio X para o meio A, ele aproximou da normal. Professor, se aproximou da normal, o que isso significa? Toda vez que incidir obliquamente e o raio de luz aproximar da normal, quer dizer que a velocidade da luz naquele meio, ela fez o quê? Ela diminuiu. Quer dizer que a velocidade, ela fez o quê? Ela diminuiu. Ou seja, a velocidade no meio A é menor do que a velocidade no meio Q? No meio X. Toda vez que incidir obliquamente e o raio de luz aproximar da normal, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, você tem que entender que o índice de refração ele faz o quê? Ele aumenta. Então, o índice de refração do meio A, ele é maior do que o índice de refração de quê? Do meio B. Do meio B não, do meio X. Então, o índice de refração do meio A, ele é maior do que o índice de refração de quê? Do meio X. Agora, se eu incidir obliquamente e o raio de luz agora, ele afastar da normal, percebam, ó, ele afastou da normal, isso significa que a velocidade fez o quê? Aumentou. Isso mesmo. Isso quer dizer que no meio B, a velocidade da luz fez o quê? Ó? A velocidade da luz aumentou. Se a velocidade da luz aumenta, o índice de refração fez o quê? Diminuiu. Não esqueçam, N é dado por C sobre V. Quanto maior for o valor da velocidade, tá? Quanto maior for o valor da velocidade, menor vai ser o valor de quê? Do índice de refração. Não esqueçam disso. Incidiu obliquamente, o raio de luz aproxima, a velocidade diminui e aquele meio tem índice de refração que maior. Incidiu obliquamente, o raio de luz afastou.
Quer dizer que a velocidade aumentou e naquele meio o índice de refração é o que? É menor. E não esqueçam das duas leis da refração. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar para vocês uma questão, tá? Vou colocar para vocês uma questão, vou dar um tempinho de 2 minutos para vocês e a gente volta. Vai lá. Vou lá, respondam aí para mim e me digam qual a alternativa correta, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Dois meios transparentes, A e B, ó. Dois meios transparentes, o A e o B. De índice de refração absolutos, NA e NB, sendo que NA é diferente de NB, não é isso? São separados por uma superfície plana. E três raios monocromáticos, R1, R2 e R3, se propagam do meio A para o meio B, conforme a figura. É correto afirmar que ele quer saber o que você pode concluir disso. Primeiro, o raio R3 não sofreu refração. Olha aqui, ó. Raio R3, ele está dizendo que o raio R3 não sofreu refração. Isso está certo? É claro que não, professor. Porque o índice de refração do meio A é diferente do índice de refração do meio B. Então teve a mudança de meio. Se aconteceu a mudança de meio, aconteceu refração. A refração aconteceu, porém, sem que o raio sofra o quê? Desvio. Mas aconteceu o fenômeno da refração. Então o raio R3, ele sofre sim o fenômeno da refração, pois ele passa do meio A para o meio B. Letra A é o que? É falsa. Letra B, olha a letra B. O raio R1, esse aqui, ó, esse carazinho aqui, ó, o R1, é mais rápido no meio B do que no meio A. Professor, peraí, incidiu obliquamente, não é isso? Incidiu obliquamente. Se incidir obliquamente e aproximar da normal, olha aqui a nossa normal, né? Se incidir obliquamente e aproxima da normal, quer dizer que a velocidade o quê? Diminui. Se incide obliquamente e aproxima da normal, quer dizer que a velocidade o quê? Diminui. Consequentemente, a velocidade no meio A é maior do que a velocidade no meio B. E a letra B está errada, porque ele fala que a velocidade no meio B é maior do que a velocidade no meio A. Não esqueçam. Incidiu obliquamente, se aproximar da normal, a velocidade faz o quê? Diminui. Olha aqui a letra C. O raio R3. O meio B é mais refringente do que o meio A. Professor, R3 é esse aqui, professor. Eu vou olhar para cá, ó. Professor, eu olhando aqui para o R3, tem como eu determinar quem tem o maior índice de refração? Não, não tem como você determinar. Por quê? Porque o raio não sofre desvio. Eu só poderia determinar se o índice de refração de A, de B, seria maior ou menor se eu incidisse obliquamente. Aí eu poderia perceber se ele estaria se afastando da normal ou se ele estaria o quê? Aproximando da normal. Se eu incidir obliquamente, não tem como eu determinar qual é o maior índice de refração. Então a letra C ela é o quê? Ela é
falsa. Letra D. Olha o que diz a letra D. Para o raio R2, esse carinha aqui, ó, raio R2, esse carinha aqui, ele diz que o índice de refração de B dividido pelo índice de refração de A é menor do que 1. Opa! Ele está dizendo para mim que se eu fizer a razão do índice de refração de B sobre o índice de refração de A, esse valor dá menor do que 1. Ele está dizendo assim, olha, o NB dividido pelo NA, ele vai ser menor do que 1. Meninos, meninas, para que essa razão seja menor do que 1, o que é necessário? Professor, é necessário que o valor do NB seja menor do que NA, né, professor? É necessário que o NB ele seja menor do que o quê? O NA. Se eu pegar o NB e ele for menor do que o NA, a razão de NB sobre NA dá menor do que 1. Então nós vamos perceber isso. Vamos olhar aqui para o R2. O que acontece com o raio R2 ao passar de A para B? Professor, ao passar de A para B, ele vai fazer o que, ó? E, professor, ele vai se afastar, ó. Ah, professor, quando se afasta andar normal, quer dizer que a velocidade faz o quê? Aumenta. Se a velocidade aumentou, é porque o índice de refração é o quê? Menor. Então, o índice de refração de B é menor do que o índice de refração de A. Ah, professor, então o índice de refração de B é menor do que o índice de refração de A? Logo, a razão NB sobre NA vai ser o quê? Menor do que 1. A alternativa correta é o quê? Letra D de dedicado. Professor, e a letra E? Olha o que ele diz na letra E. Para o raio R1, esse carinha aqui, ó. Para esse raio R1, o produto NB vezes NA é menor do que 0. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, o produto do NB vezes o produto do NA, ele é negativo, né? Porque ele é menor do que 0. Professor, só vai dar isso aqui, professor, se aqui eu tiver o quê? O metamaterial. Porque no metamaterial ele tem um índice de refração o quê? Negativo. Ah, professor, o NB para ser metamaterial, ele deveria refratar para onde? Para o outro lado. Então o NB, professor, ele não é metamaterial. Então eu possuo dois índices de refração o quê? Positivos. Então o produto entre eles vai dar um valor o quê? Positivo, não um valor negativo. Então a letra E, ela é o quê? Ela é falsa. Querido, essa questão é show de bola, tá bom? Mais uma questãozinha para vocês, tá? Uma questão do Enem de 2018. Uma questão do Enem de 2018. Dá uma lida na questão, se concentra e vamos para cima. Vai lá. Beleza? Tranquilinho? Qual a alternativa correta, hein? Diz pra mim aí, vai. Qual a alternativa correta? A, B, C, D, E. Vamos lá. A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente,
cujo índice de refração, a jogada da questão é isso aqui, ó. Cujo índice de refração, tá? Cujo índice de refração, ele é o quê, ó? Ele é crescente com a frequência da luz, que sobre ele incide. Então, o índice de refração, ele vai aumentando à medida que eu aumentar a frequência da luz incidente. Ah, professor, então eu vou escrever aqui, professor, ó. Eu vou escrever aqui assim, ó, professor. Quanto maior for a frequência, maior vai ser o valor de quê? Do índice de refração. Quanto maior for a frequência, maior vai ser o valor de quê? Do índice de refração. Beleza? Aí ele diz, um feixe luminoso composto por luzes, olha bem, ó, vermelha, azul e verde. Incide na face A, tá? Ó, incide na face A e emerge na face B, tá? Incide na face A e emerge na face B. E após ser refletido por um espelho incidente, após ser refletido por um espelho, incide no filme para a fotografia colorida, revelando 3 pontos. Ou seja, os raios de luz eles saem aqui do prisma, eles vão incidir no espelho e eles vão ser refletidos para aqui, ó, para esse lado, por filme. Aí a questão quer saber, observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, a ordem importa, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Ele quer saber quais cores são essas. A1, A2 e A3. O que você vai fazer, querido aluno? Você vai fazer o seguinte, ó, preste atenção. Ele diz que o prisma muda o índice de refração se eu mudar a frequência da luz incidente. Guarda o que eu vou te dizer. Ao incidir obliquamente, o raio de luz que vai sofrer o maior desvio, preste atenção, o raio de luz que vai sofrer o maior desvio é quem possuir o maior índice de refração. Maior desvio, olha bem, vou até colocar aqui, ó, maior desvio, maior desvio. Quem é que vai possuir o maior desvio? O maior desvio vai possuir a luz que tiver maior frequência. Porque a luz que possuir maior frequência, para ela vai ter o maior índice de quê? De refração. Para ela vai ter o quê? O maior índice de refração. Quais são as luzes que vão incidir? Aí ele fala, ó, vermelho, cadê? A vermelha, a azul e verde. Opa, professor, aqui ele está me dando o comprimento de onda, professor. Mas aqui no texto não fala, né, da frequência. Aí o que você vai ter que lembrar, meu querido aluno? Que a luz violeta, ela é a que possui o quê? A maior frequência. Você vai lembrar que a luz vermelha é a que possui o quê? Menor frequência. Então, se você for da vermelha para a violeta, a frequência aqui, ó, ela vai o quê? Ela vai aumentando. A frequência vai aumentando e o comprimento de onda, ele vai o quê? Ele vai diminuindo, ó. O comprimento de onda, ele vai diminuindo e a frequência vai o quê? Vai aumentando. Então, você pode já afirmar que a cor vermelha é a que vai possuir a menor frequência. Professor, se ela vai possuir a menor frequência, quer dizer que ela vai sofrer o menor desvio. Então, essa luz aqui, ó, de cima, é a que sofreu menor desvio. Então, ela é o quê? Ela é a vermelha. Ah, professor, aí ela vem aqui, ó, incide nesse ponto, tá? E reflete agora para onde? Lá para o ponto 1.
Então o ponto 1 vai estar representando qual cor? A cor vermelha. Beleza? Lembrando, quem sofre maior desvio é quem vai possuir a maior frequência. Professor, beleza, eu tenho o azul e tenho o verde. Professor, se eu olhar aqui, ó, verde, né? E aqui o azul. Então a frequência do azul é maior do que a frequência do verde. Então o azul, a cor azul, ela vai sofrer o quê? O maior desvio. Então essa daqui de baixo, ó. Como ela vai sofrer maior desvio, ela vai incidir nesse ponto aqui, ó. E ao incidir nesse ponto, ela é refletida para onde? Lá para cima. Então a 3, queridos, ela representa o quê? Ela representa o azul. Professor, se a 3 é o azul, então eu vou dizer que a 2 vai ser o quê? A 2 vai ser, no caso, o verde. Então, qual é a sequência que ele quer? Ele quer de baixo para cima. Se ele quer de baixo para cima, vai ficar vermelho, verde e azul. Alternativa correta, letra A de aprovado. Querido aluno, não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Quem vai sofrer o maior desvio é quem vai possuir o quê? A maior frequência, tá bom? Quem vai sofrer o maior desvio é aquela que vai possuir a maior frequência. Belezinha? Show de bola? Mais uma questãozinha para vocês, ó. Tá aí. É para aplicar aquela formulazinha do índice do Snell e Descartes. Vou dar um tempo para vocês, tá? 2 minutinhos para que vocês possam fazer e eu volto contigo. Vai lá. Vamos lá, né? Seguinte, um raio de luz monocromático, propagando-se no ar, incide no ponto na superfície de um espelho, no ponto O na superfície de um espelho, tá? Esse ponto Ozinho aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha. Esse ponto Ozinho aqui, tá? Na superfície de um espelho, plano e horizontal, formando um ângulo de 30 graus com a superfície. Após ser refletido no ponto O, tá? Aqui está faltando no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre o que? A refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície do líquido, conforme o desenho abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração do líquido ele quer saber o índice de refração do líquido. Queridos, vamos lá. Eu quero determinar o índice de refração do líquido. O raio de luz, ele vem aqui, né, ó, e ele vai passar do ar para o líquido. Vamos lembrar da equação de Snell. Índice de refração do ar, não é isso? Índice de refração do ar, tá? Vezes seno do ângulo incidente, né? Seno do ângulo incidente é igual índice de refração do líquido que ele quer vezes o seno do ângulo refratado. Professor, o ângulo refratado eu tenho, ele é 30. Só que eu não tenho aqui, professor, esse ângulo incidente não, ó. O ângulo refratado eu tenho, mas eu não tenho o ângulo incidente. Então o que você tem que fazer? Você tem que calcular primeiro o valor do ângulo incidente. Para que você possa calcular o valor do ângulo incidente, você tem que lembrar que lá no espelho plano,
Quando você tem o raio incidente, ele incide na superfície e ele sofre uma reflexão. O ângulo incidente, ele é igual ao que? O ângulo refletido. Ou seja, o ângulo formado pelo raio incidente com a superfície do espelho é igual ao ângulo formado pelo raio refletido com a superfície do espelho. Ou seja, esse ângulo desse lado aqui, queridos, ó, ele também vale quanto? Ele também vale 30 graus. Ah, professor, é 30 graus aqui, né? É. Aí o que tu vai fazer agora? Tu vai fazer a projeção, ó. Pra cá. Pra cá, ó. Não é perpendicular aqui, ó. Se é perpendicular à superfície, desculpa, se é perpendicular, esse ângulo aqui, ele vale quanto? Ele vale 90. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não é 180? Se aqui é 90 e aqui é 30, esse cara aqui só pode ser quanto? Ele só pode ser 60 graus. Então, o valor do ângulo incidente, ele é igual a quanto? Ele é igual a 60 graus. Aí agora, só substituir. Índice de refração do ar é 1. Seno do ângulo incidente. O ângulo incidente é quanto? 60. Quanto é que vale o seno de 60, queridos alunos? Raiz de 3 sobre 2. Índice de refração do líquido é o que eu quero calcular. Qual é o ângulo refratado? Não é 30? Quanto é que vale o seno de 30? 1/2. Esse 2 e esse 2 eu mando vazar, né? Ó, vaza e vaza. Então, o índice de refração do líquido, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a raiz de 3. Então, a resposta é raiz de 3, alternativa correta, letra C de CPC. Letra C de CPC. Beleza? Tranquilinho? Show de bola? Queridos, vamos agora dar continuidade, tá? Dar continuidade ao nosso estudo sobre refração. Eu vou falar agora para vocês sobre ângulo limite e reflexão total. Você tem que guardar isso. Ângulo limite e reflexão total. Primeiro, para que você possa ter ângulo limite ou reflexão total, é necessário que o raio de luz seja proveniente do meio mais refringente para o meio menos refringente. Preste atenção, só vai ter ângulo limite e a reflexão total se o raio for proveniente do índice de refração maior para o índice de refração que? Menor. Aí o que você vai entender? Eu vou pegar primeiro um raio de luz e eu vou incidir, ó. Ele passou do meio A para o meio B. Aconteceu refração? Aconteceu. Eu vou incidir outro raio de luz. Só que esse raio de luz agora, ó, ele vai ser rasante, tá? A superfície, tá? A figurazinha não ficou perfeita, tá? Mas aqui é como se fosse o quê, ó? Rasante a superfície. Porque o ângulo de refração, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo limite da refração. Aqui você tem a normal, tá? Deixa eu ajeitar aqui, tá? Aqui você vai ter a normal, beleza? Ó, aqui você vai ter a normal. E esse ângulo aqui, ó, ele representa o ângulo limite. Porque se eu aumentar esse ângulo limite, o raio de luz, ele não passa mais para o meio B, ó. Ele fica só onde? No meio A. Quando isso aqui acontecer, aí não tem mais refração. Você vai ter o que nós chamamos de reflexão total. Então vamos lá. Quando você vai ter ângulo limite? O raio de luz tem que ser proveniente do índice de refração maior para o índice de refração que menor. Toda vez que você tiver o ângulo limite, o raio refratado, ele é rasante à superfície. Ou seja, o ângulo formado, o ângulo de refração, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 90 graus. Ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 90 graus. Não esqueçam disso. Se eu incidir um ângulo superior ao ângulo limite, aí agora eu vou ter o quê? Eu vou ter a reflexão total.
eu vou ter o quê? A reflexão total. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A refração da luz, ela nunca acontece sozinha. Não existe só refração. Porque a refração, ela sempre vai estar acompanhada da reflexão. Só que é a reflexão que parcial. Preste atenção. A refração da luz, ela nunca acontece sozinha. Não existe só o fenômeno da refração. A refração sempre está acompanhada da reflexão parcial. Não esqueçam disso. Agora, eu posso ter só reflexão? Posso. Quando for o quê? A reflexão total. E como é que você vai fazer para encontrar o ângulo limite e determinar se vai ter reflexão total ou não? Bem simples. Olha para cá, ó. Seno do ângulo limite é dado pela razão entre o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Então você tem um diôptro, dois meios. Você tem ali um diôptro e você tem ali os dois meios, né? E você quer saber o valor do seno do ângulo limite. É só pegar o índice de refração menor e dividir pelo índice de refração maior. Professor, então eu vou encontrar o ângulo e eu quero que tenha reflexão total. Aí tem que ter cuidado, porque a luz tem que ser proveniente do índice de refração maior para o índice de refração que? Menor. Maior para o menor. E o ângulo incidente tem que ser superior ao que? Ao ângulo limite. Quando isso acontecer, você tem o que? O fenômeno da reflexão total. É isso que explica, por exemplo, a relação da fibra óptica. Quando cai a questão envolvendo fibra óptica, é reflexão total. Você tem a parte interna e tem também o que? A parte externa da nossa fibra óptica. Não esqueçam, o raio de luz, ele tem que ser proveniente do índice de refração maior para o que? Para o índice de refração menor. Ele tem que estar como se fosse indo, né? Só que eu vou incidir o raio com um ângulo que vai ser superior ao ângulo limite, então vai ter o que? A reflexão total. A transmissão da luz dentro da fibra óptica é possível graças a uma diferença de índice de refração entre o revestimento e o que? E o núcleo. Sendo que o núcleo possui sempre um índice de refração que? Maior. Presta atenção, meu querido aluno. Índice de refração que? Maior. Porque o raio de luz tem que ser proveniente do índice de refração maior para o índice de refração menor. E o ângulo incidente, ele tem que ser maior do que o ângulo limite. Não esqueçam disso, tá? Caiu questão de fibra óptica no vestibular, lembrar, reflexão total. E a parte interna tem que ter um índice de refração maior do que a parte externa. Beleza? Show de bola? Outra coisa que também pode cair em relação à reflexão total é a miragem. Porque você sabe que a densidade ela vai mudando, né? Vamos supor, você está no dia a dia, você vai olhar ali para a avenida, aí você vê como se fosse como tivesse molhado, né? Aquela partezinha como se fosse molhada. Só que à medida que tu vai chegando perto, tu percebe que ali não está molhado. Professor, por que eu tenho essa impressão? Porque à medida que você está aproximando do solo, você vai possuindo o quê? Densidades diferentes. Você vai possuindo o quê? Densidades diferentes. Com isso, você vai perceber que o raio de luz ele vai sofrendo o quê? Desvios nas camadas, ó. Ele vai sofrendo o quê? Desvio nas camadas. Tá bom? Ele vai sofrendo o quê? Desvio nas camadas. Ele vai sofrendo o quê? Desvios nas camadas. E quando chegar em uma determinada camada, por exemplo, essa camadazinha aqui, ó, vai acontecer o fenômeno de quê? Da reflexão total. Então aqui você tem a refração e nesse ponto aqui você tem o quê? A reflexão total. E com isso você tem a ideia de quê? A ideia da miragem. É a mesma coisa que acontece quando você olha para o pôr do sol. Você olha para o pôr do sol, mas o sol já se pôs. Ali você tem aquela impressão por causa que existe o fenômeno de quê? Da refração. Porque existe o fenômeno da refração, tá? Nas camadas ali vai estar acontecendo o quê? Vai estar acontecendo a refração. Beleza? Tranquilinhos?
Então, miragem ou espelhismo é um fenômeno óptico muito comum em dias ensolarados, especialmente sobre rodovias em paisagens desérticas ou também em alto mar. Trata-se de uma imagem causada pelo desvio da luz refletida pelo objeto, ou seja, um fenômeno físico real, uma ilusão de óptica. E não deve ser confundido com uma alucinação. Miragem pode ocorrer em diferentes condições, causando vários tipos de imagem do objeto. Então, o que acontece nesse caso é o fenômeno da refração junto com o fenômeno da reflexão total, tá? Acontece a refração e lá na camadazinha de baixo vai acontecer a reflexão total, tá bom? Meninos e meninas, vou colocar para vocês uma questão. Olha aí a questãozinha para vocês, tá bom? Olha aí a questãozinha para vocês. Beleza? Vou dar um tempinho para que vocês possam responder e eu volto contigo já já. Vai lá, responda aí rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui a canetinha. Vamos lá. O aquário da figura abaixo apresenta bordas bem espessas de um material cujo índice de refração é igual a quanto? Raiz de 3. Um observador curioso aponta uma lanterna de forma que seu feixe de luz forme um ângulo incidente de 60 graus, atravessando a borda do aquário e percorrendo a trajetória AB, ó, AB. Tá bom? Em seguida, o feixe de luz passa para a região que contém um líquido, sem sofrer desvio. Queridos, se ele passou aqui, ó, sem sofrer desvio, quer dizer que acontece um fenômeno chamado de continuidade óptica. E no fenômeno de continuidade óptica, você não vai ter esse desvio. O que isso quer dizer, professor? Que a velocidade em AB é igual à velocidade em BC. Ou seja, o índice de refração do aquário, tá, vai ser igual ao índice de refração de quê? Do líquido. O índice de refração do aquário vai ser igual ao índice de refração do líquido. Porque aqui, ó, aconteceu o fenômeno chamado de continuidade óptica. Ele vai de A para B e passa depois BC. Só que ele não sofre desvio. Ele não vai sofrer desvio, não vai mudar a velocidade. Isso quer dizer que o índice de refração no aquário é igual ao índice de refração aonde? No líquido. Não esqueçam disso. Toda vez que disser para vocês a figurazinha e falar que incidiu aqui obliquamente e não sofreu esse desvio, tu vai lembrar que vai ter a continuidade óptica, beleza? Então vamos lá. Em seguida, o feixe de luz passa para a região que contém um líquido sem sofrer desvio, não é isso? Seguindo a trajetória BC. Considere o índice de refração do A igual a 1. O feixe de luz emergirá do líquido para o A no ponto C. Ele quer saber, olha, bem aqui no ponto C. Bem aqui no ponto C. Esse raio de luz que está aqui, ó, BC, ele vai passar para o A? Sim ou não? E professor, e agora? Primeira coisa, para você poder determinar se ele vai passar ou não, você tem que lembrar que tem que calcular o índice, tem que calcular o ângulo limite, o seno do ângulo limite, beleza? Você tem que encontrar o seno do ângulo limite. Como é que você encontra o seno do ângulo limite? Professor, seno do ângulo limite, deixa eu ajeitar aqui, tá? Seno do ângulo limite
ele é dado pela razão entre o índice de refração menor, seno do ângulo limite. Calma, ajeitar aqui de novo, peraí. O seno do ângulo limite, ele é dado pela razão entre o índice de refração menor, não é isso? Ó. Ele é dado pelo índice de refração menor, vou botar N menos, tá? Ó, N menos. Índice de refração menor dividido pelo índice de refração que maior, correto? Eu vou passar da onde? Não é do líquido para o ar. Então, quem é o maior índice de refração? É o do líquido. Só que o índice de refração do líquido, eu tenho que lembrar que o índice de refração do líquido, ele vai ser igual ao índice de refração do aquário, não é isso? O índice de refração aqui do aquário. E esse valor, a questão me dá, ela diz que vale quanto? Vale raiz de 3. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de 3. Como vou ter que determinar o seno do ângulo limite, vai ficar, quem é o índice de refração menor? Não é o do ar, porque eu vou passar do líquido para o ar. Índice de refração menor é 1. Índice de refração do líquido é o quê? Raiz de 3. Quando eu racionalizar aqui, né, vai ficar o quê? Raiz de 3 sobre 3. Concorda? Quanto foi que deu o seno do ângulo limite? Raiz de 3 sobre 3. Professor, beleza. Encontrei o valor do seno do ângulo limite. Mas, qual vai ser, professor, o valor desse ângulo aqui, professor? Porque vai incidir nesse ponto aqui, ó. Eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, querido aluno, traça a normal, perpendicular à superfície no ponto de incidência. Perpendicular à superfície no ponto de incidência. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Pera aí, perpendicular à superfície no ponto de incidência. Eu tenho que encontrar, querido, esse ângulo bem aqui primeiro, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o meu ângulo incidente na interface líquido-ar. Se o seno desse ângulo for maior do que raiz de 3 sobre 3, se ele for maior do que raiz de 3 sobre 3, quer dizer o quê? Que vai acontecer o fenômeno da reflexão total. Se o ângulo formado aqui, ó, esse ângulo incidente, se o seno dele for maior do que raiz de 3 sobre 3, quer dizer que acontecerá o fenômeno da reflexão total. Se o seno desse ângulo for igual a raiz de 3 sobre 3 ou menor do que raiz de 3 sobre 3, aí acontece o que? A refração. Beleza? Então, o que você vai calcular? O ângulo incidente. Professor, e como é que eu calculo esse ângulo incidente? Bora aqui, meu menino e menina. Olha para cá, olha para cá. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Primeira coisa, o que você vai fazer aqui, ó? Eu tenho que calcular primeiro qual vai ser o valor do ângulo refratado. Esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulozinho bem aqui, ó. Eu tenho que calcular primeiro quanto é que vai ser esse ângulo aqui. Porque o raio de luz está passando inicialmente do ar para esse material, concorda? Ele está passando do ar para esse material aqui, né? Então o que tu vai fazer? Tu vai aplicar a equação de Snell. Então vamos lá. Índice de refração do ar, tá bom? Vezes, aí eu vou fazer direto, tá? Seno de 60. O seno de 60 ele é raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2, correto? É igual. Índice de refração desse material. A questão falou que vale quanto? Raiz de 3, né? Então vou colocar aqui, ó, raiz de 3. Vezes o seno, tá? O seno de quem? Do ângulo refratado.
Queridos, ó, o índice de refração do A vale quanto? Vale 1, né? Raiz de 3 morre com raiz de 3. Como o índice de refração do A é 1, então eu posso dizer o seguinte, ó. Seno do ângulo refratado, tá? Olha, querido, tá feio, mas não tem nada não. Tá? Seno do ângulo refratado é igual a quanto? Ele é igual a 1 sobre 2. Ou seja, o ângulo refratado, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 30 graus. Então esse ângulozinho aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 30. Então o que eu vou fazer agora, ó? Tá feio aqui, mas tem nada não, tu entendeu, né? Dá 30, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui, ó, uma reta, né? Tá vendo aqui a normal, ó? Aí eu vou fazer o prolongamento dela, ó. Ela vai cruzar com a outra normal, ó. Porque as duas normais, elas são o que aqui, ó? Perpendiculares. Então esse ângulo aqui, ó, ele é quanto? Ele é 90. Esse valor aqui de R, nós acabamos de calcular ele, né? Ele vale quanto? Não é 30? Ele não vale 30? Se esse ângulo R é igual a 30, quer então dizer que esse ângulo I, ele vale quanto? Ele vale 60. Então o meu ângulo incidente, ele é igual a quanto? Ele é igual a 60 graus. Ah, professor, se o ângulo incidente é igual a 60, o que eu vou perceber, ó? Olha para cá, ó. 60 graus. Esse aqui é o meu ângulo que? Incidente. Se o ângulo incidente, meninos e meninas, ele é igual a 60, quanto é que vale o seno? Quanto é que vale o seno de 60 graus? Professor, o seno de 60, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Raiz de 3 sobre 2, queridos, é maior do que raiz de 3 sobre 3. Ah, professor, se raiz de 3 sobre 2 é maior do que raiz de 3 sobre 3, quer dizer então, professor, que o ângulo incidente ali, ó, ele é maior do que o ângulo limite. Isso mesmo. O ângulo incidente, ele foi maior do que o ângulo limite. Se o ângulo incidente foi maior do que o ângulo limite, aconteceu que fenômeno? O fenômeno da reflexão total. Aconteceu o quê? O fenômeno da reflexão total. Então, qual vai ser a alternativa correta? Ele pergunta aqui, passou para o outro meio? Aqui na letra A e na letra B está fora, né? Que diz que sim. A letra C, não. E o seno do ângulo limite será a raiz de 3 sobre 2. Professor, está errado. Porque o seno do ângulo limite, ó, é raiz de 3 sobre 3. Tenha cuidado. Olha a letra D. Não. Pois o seno do ângulo refratado, é menor do que o seno do ângulo limite. Não, pois o seno do ângulo refratado é menor do que o seno do ângulo limite. Isso está certo? Não, está errado. Olha a letra E. Não, pois o seno do ângulo refratado, ele é maior do que o seno do ângulo limite. A alternativa correta, qual é a letra? A alternativa correta é a letra E. Beleza? Então, meninos e meninas, foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Vocês vão em casa não, né? Vocês estão em casa, né? Vocês vão depois pegar o livro de vocês, tá? O livro de vocês, o livro 2, para responder. Eu vou passar para você o simulado, tá? Pega o simulado, que depois nós vamos tirar as dúvidas do simulado, tá bom? Beleza? Então, beijo para todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Tchau!